Somos o grupo 1 e o nosso tema é beneficiamento da madeira. Nós conhecemos as madeiras de lei, elas são bastante famosas, tem pau-brasil e vários outros exemplos, mogno. Só que essas madeiras, elas geralmente não são atacadas por insetos, elas já têm sozinhas uma resistência muito boa, uma alta densidade, conseguem sobreviver a várias intempéries do tempo, só que o problema é que elas são centenárias, elas demoram muitas vezes até milênios para crescer. E como madeira precisa ser um recurso renovável para a gente não acabar com as matas, a gente precisa ter outras soluções com que a gente tenha um plantio e o corte muito mais rápido do que essas madeiras centenárias. Por isso que a gente, se utiliza muito o pinus e o eucalipto. Com apenas 7 anos, a gente já consegue ter o primeiro corte. Só que o problema dessas madeiras que a gente tem um corte muito cedo é que elas são bastante macias. Então, para você ter o mesmo desempenho de uma madeira mais resistente, você precisa tratar ela. Então, esse que é o beneficiamento da madeira, é você tratar ela de maneira que ela adquira características diferentes do material virgem. Então, por que tratar a madeira? Primeiro, a gente tem vários tipos diferentes de insetos que atacam a madeira. Então, a gente tem a broca da madeira, essa imagem aqui no canto, em que ela faz uns tuneizinhos embaixo da casca da árvore. Tem os cupins também, que são bastante famosos. O método de tratamento mais comum no Brasil é o CCA, que é o arsenato de cobre cromatado, em que a madeira, depois ela receber uma secagem, mais ou menos 30% da sua umidade, ela é colocada nessa panela de pressão gigantesca que se chama autoclave, em que ela vai ser submetida a um vácuo para poder abrir os poros da madeira e retirar seiva, impurezas, os próprios insetinhos, e abrir bastante esses poros para poder receber o produto. Após esses mais ou menos 15 minutos de vácuo, é feita uma pressão positiva, em que o vácuo ele vai ajudar a trazer o produto para dentro da autoclave, em que vai ser submetido a uma pressão positiva, em que ele vai ficar 1 hora mais ou menos com 12 toneladas por centímetro cúbico de pressão para impregnar esse arsenato de cobre cromatado dentro da madeira. Então, depois de mais ou menos 1 hora, ainda você espera o produto pingar e só assim você pode retirar a madeira dessa autoclave. Como a gente comentou aqui, o produto ele é à base de arsênio, ou seja, ele é tóxico. Então, todo esse sistema ele precisa ser fechado. Então, por isso que só aquilo que ficou impregnado dentro da madeira que pode sair da autoclave. Então, é executado um vácuo final para ajudar a evitar esse pingamento no final. Então, após o processo de tratamento, a madeira ela fica 72 horas secando e ao entrar em contato no sol, esse produto acaba deixando ela um pouquinho esverdeada, como a gente pode ver nesse pallet que já foi tratado aqui à direita. Dependendo da madeira que for utilizada, ela não consegue receber 100% do produto, pois ele só consegue impregnar no alburno e não no cerne. Como a gente pode ver nessa imagem, o alburno são os anéis mais exteriores e o cerne os anéis mais exteriores. A madeira de pinus e eucalipto antes do tratamento, ela só consegue durar de 1 a 2 anos no ambiente. Após o tratamento, ela vive uma média de 12 anos de vida útil, com garantia de 10 anos. E depois de feito o tratamento, apesar dela ter essa corzinha mais esverdeada, ela aceita sem problemas qualquer tipo de acabamento, seja pintura, ceras, e por isso ela é muito bem aceita no mercado e também ela é muito ecológica. E existem também outros métodos de tratamento da madeira. Alguns mais alternativos, que seriam as resinas, que formam polímeros no exterior da madeira, o ácido furfurílico e o yakisugi, que é onde eles passam um produto na madeira e queimam o outro lado para deixá-la mais resistente ao fogo. Mas aí também tem os métodos de tratamento mais comuns, que seriam o verniz,
que ao contrário que muitos pensam, não é o único acabamento para madeira, ele é apenas, de fato, o mais utilizado. Esse material, ele cria uma camada transparente na superfície, brilhante, o que destaca a madeira. E há muitos tipos de verniz que são resistentes à água, à umidade e até alguns com proteção contra raios violetas, que é muito útil para áreas externas. Temos também o stain, ou impregnantes, que ao contrário do verniz, os impregnantes penetram na madeira, deixando os poros da madeira em aberto, nutrindo as fibras e deixando com que ela respire. E esses pontos também trazem um aspecto mais natural à madeira, principalmente ao toque. E o stain não trinca, porém ele não tem uma camada protetora, pois ela é absorvida pela madeira e sua maior utilização são em decks. A goma-laca é um acabamento natural, secretado por um besouro de origem indiana e tailandesa. Ela seca rapidamente, formando uma película dura, forte e flexível. Porém, ela não é muito resistente à água nem álcool, e sua maior utilização são em pisos e móveis. Os óleos são muito apreciados pelos marceneiros, porque eles destacam muito a presença forte da madeira, sem alterar muito a sua cor. Elas são bem fáceis de aplicar e manter, porém ela não é tão resistente como os outros produtos, tendo que ser reaplicado periodicamente. E sua maior utilização são em peças que não ficam expostas ao sol e à chuva. E por fim temos as ceras, que são vendidas geralmente líquidas, têm sua origem de minerais, vegetais e animais. Ela não penetra na madeira, mas permanece sobre ela, impedindo sua oxidação. Ela deve ser aplicada em estruturas que não sejam expostas à intempérie, e as mais utilizadas são a de abelha e a de carnaúba.